Saudações rubro-negras flageniais. Pessoal, agora vamos falar de Gabigol, mas antes eu vou abrir aspas aqui para ele pela declaração que ele fez, tá? Que ele fez no final da partida, tá? Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Tá? Então a gente vai abrir aspas para ele aqui, né? Aspas por Gabigol. A minha vontade todo mundo sabe. Foram acordados muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com um ídolo. As coisas estão em aberto. Tudo pode acontecer. O que eu posso fazer é me dedicar ao máximo nos treinos. Isso nunca faltou. Buscar meu espaço e tentar sempre voltar a ter ritmo de jogo e minutos. A minha confiança é muito grande em mim. Eu sei o que eu posso entregar, o que eu posso fazer. É continuar assim, treinar bastante e ajudar o Flamengo. Gabigol dando uma cutucada na diretoria do Flamengo. Tá, pessoal? Essa foi uma declaração dele. Na realidade, eu não gostaria de estar falando dele. Porém, ele continua fazendo pataquadas e eu fico na obrigação de falar. Esse rapaz tem problema, né? Acabou de fazer o gol da vitória. Ele tinha acabado de fazer o gol da vitória. Que é sua obrigação. Ganha muito bem para entrar e bater o pênalti e fazer o gol, né? Na realidade, ele vem devendo isso há 1 ano e 8 meses. Tá? Para decidir uma partida para o Flamengo. Tá? Não fez mais e nada além do que deveria ter feito. Vou fazer uma analogia aqui, tá, gente? É muito básica, mas eu acho que vai ajudar a entender um pouquinho essa declaração dele e me posicionar a respeito disso. Em qualquer empresa, se um funcionário fosse renovar o contrato, gente, e o seu desempenho caísse drasticamente, como aconteceu com o Gabigol nesses 18 meses, e fazendo pataquadas uma atrás da outra, mesmo se prometido um reajuste salarial, a empresa tem todo o direito de chamar seu funcionário e dizer que, pelo seu mau desempenho, não podemos fazer o reajuste, tá, de salário do jeito que você queria e não podemos ampliar por 4 anos o seu contrato. E não podemos dar esse aumento outrora combinado. E o Flamengo fez até mais do que deveria, na minha opinião. Ele deu 1 ano de contrato para o Gabigol para tentar recuperar esse atleta. Tá? Deu mais 1 ano de contrato e aumentou drasticamente o valor do seu contrato, que seria de 1 ano e de 2 milhões, quase 2 milhões e 500. Tá? Quase 2 milhões e 500 por mês. Então o Flamengo fez muito bem a parte dele e nesse caso eu estou com a diretoria. A diretoria não deveria, na minha opinião, não deveria nem ter aumentado esse salário. Na minha opinião, ele deveria ter dado 1 ano de contrato, tá? E permanecer com o valor que ele já ganha, que é muito bom. Tá? Que dizem que é 1 milhão e 500, 1 milhão e 700. Eu não sei exatamente, porque eu não estou com um contrato, não tenho acesso a esse contrato. Mas deve ser nessa faixa de 1 milhão e 500 e 1 milhão e 800, se eu não me engano. Tá? E não daria aumento nenhum. Daria mais 1 ano de contrato, permaneceria com o valor já estabelecido nesse contrato que vai até o final do ano e pronto. Tá? E pronto. Tá? Não faria mais nada além disso. E outra coisa, como que ele pode ficar cutucando? Ele acabou de fazer o gol, gente. Ele tinha acabado de fazer o gol. Tinha dado a vitória pro Flamengo. Em vez dele falar e estar comemorando, não, ele vai buscar coisas para criar intriga. Mais intriga ainda entre ele e a diretoria. Desnecessária essa declaração dele. Totalmente desnecessária. Tá?
a gente fica até triste, porque a gente quer que ele se recupere, a gente, né? Que ele siga a vida dele o ano que vem, se no caso não ficar no Flamengo, porque tudo pode acontecer no futebol, né? Pode chegar no final do ano e ele renovar o contrato, a gente não sabe. Ou ele começar a entrar, começar a fazer gol, e o Tite se vê numa situação que, de repente, tenha que colocar ele para jogar junto com o Pedro. Porque, na minha opinião, o Pedro nunca poderá sair desse time, do jeito que ele tá jogando, do jeito que ele tá fazendo gol, tá? Então, assim, não tem cabimento uma declaração dessa nesse momento. Não tem como. Mas lá vem ele de novo para fazer uma quizumba, uma desorganização. Ele falou também sobre a minutagem dele. Como que o Tite vai dar minutagem para uma pessoa que entra em campo e não joga nada? O que ele fez? Ele perdeu um gol feito, gente, antes do pênalti. A bola sobrou para ele na perna esquerda e ele jogou na lua. Ele jogou na lua. Então, gente, pelo amor de Deus, ele não tem hoje futebol para jogar no time de titular do Flamengo. Ele não tem futebol ainda. Melhorou na partida passada, entrou, ajudou, fez o pênalti essa partida. Vamos ver, vamos analisar, vamos ver como é que ele vai desempenhar nas outras partidas conforme ele for entrando. Agora, ele não pode exigir do Tite que coloque ele para jogar. Ele vai jogar no lugar de quem? No lugar do Gerson? Tá arrebentando, jogando muito. Apesar de ter caído de rendimento também, como toda equipe nesse jogo. 3 jogos, né? Não tem lugar para ele ainda no time. Ele tem que mostrar isso em campo. Só que ele não tá mostrando ainda. Entrar, pegar a bola, né? Foi 2 lances. Uma, ele perdeu o gol. Na bola que sobrou para ele na perna esquerda, ele isolou. E o pênalti. Não fez mais que sua obrigação de guardar o pênalti. Do jeito que ele ganha muito dinheiro para bater um pênalti, sei lá, fazer um gol a cada sei lá quanto tempo. Tá, gente? Então vamos falar do centroavante nível europeu agora, tá? Esse sim, esse é flamenguista, tá? Esse daí, ele tá dando o melhor de si, tá? O Pedro, centroavante nível europeu, deveria ou não continuar batendo pênalti pelo Flamengo? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. E já vou encaminhar aqui, tá? Alguns números, tá? Dele esse ano. Em 2024, Pedro do Flamengo perdeu 5 pênaltis em diversas competições. Esse desempenho tem gerado controvérsia entre os torcedores, com alguns criticando suas cobranças e outros defendendo suas habilidades em campo, mas ressaltando a necessidade de melhorar, tá? No treino para penalidades. Pedro no Flamengo converteu 7 pênaltis em 2024. Esses pênaltis convertidos foram parte de um total de 27, né, gols que ele marcou na temporada até agora. Tá? Ainda assim, gente, eu vou responder a pergunta colocada na pauta aqui, tá? Eu continuaria com ele como batedor oficial. Pois a confiança faz parte de um pacote e tirar ele como batedor oficial poderia surtir efeito contrário, tá? Em um jogador decisivo que ele o é. O Flamengo deve ganhar suas partidas sem depender de um pênalti, cara. Essa é a minha visão, tá? Principalmente com times de menores investimentos. Mas se o Gabigol, gente, independente do que eu achar dele, tá? Se o Gabigol estiver em campo, é ele que deve bater, pois ele é o melhor batedor de pênalti do Brasil. Mas enquanto o Gabigol está no banco, quem deve continuar batendo pênalti é o Pedro, tá? Não vejo nenhum outro ali com uma diferença tão grande, tá? De qualidade em bater pênalti do que o Pedro. Então, para mim, ele deve continuar batendo, mesmo perdendo essa quantidade que eu acho também grande, tá? Ele deve treinar? Deve treinar mais. Mas isso não significa que ele deve ser tirado de ser o batedor oficial do Flamengo de pênalti, tá?
Vamos falar aqui, olha só. E aí eu continuo falando e vou colocar alguns números aqui do Pedro. Por quê? Para a gente parar de ficar lamentando a provável saída do Gabigol no final do ano, gente. A gente tem que valorizar o cara que está arrebentando, está fazendo pelo Flamengo o que o Gabigol não está fazendo em 18 meses. Tá? Ó, segundo o site Coluna do Fla, publicado por Thomas Alencar, tá? Pedro agora tem 34 participações diretas. Olha, ele tem 34 participações diretas em gols na temporada. Gente, 34 participações diretas em gols na temporada de 2024. Tá? O Flamengo voltou aos trilhos da vitória no último sábado, dia 20, quando derrotou o Criciúma por 2-1 de virada. Pedro, autor do primeiro gol rubro-negro, chegou à marca de 34 participações em tentos na temporada de 2024 e se isolou ainda mais no ranking de jogadores que disputam a Série A no Campeonato Brasileiro. Pedro soma 36 partidas oficiais na temporada de 2024. Olha, 34 partidas oficiais em 2024, tá? E ele tem 34 participações em gols. Então, quer dizer, na média ele tem eu tô fazendo um cálculo de cabeça aqui, 1.9 de participações em gols por partida. Cara, é muita coisa. É demais, é absurdo, tá? Nesse período, o centroavante do Flamengo marcou 27 tentos e concedeu 7 assistências para os companheiros. Além disso, o centroavante rubro-negro é o artilheiro do futebol brasileiro no ano. Artilheiro do futebol brasileiro no ano. O Gabriel há 18 meses não joga. Entendeu? Então é brincadeira. Artilheiro em 3 torneios, Pedro terminou o Campeonato Carioca deste ano como artilheiro com 11 gols marcados. Além disso, o centroavante do Flamengo é líder na artilharia da Copa Libertadores, com 5 tentos, empatado com o Paulinho, do Atlético Mineiro. Por fim, o atleta também é o primeiro no Campeonato Brasileiro com 9. Gente, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca com 11 gols. Aí vamos para a Copa Libertadores, para ficar legal. Ele tem 5 tentos empatado com o Paulinho, também é artilheiro da Copa Libertadores. Aí a gente vai pro Campeonato Brasileiro. Aí você olha lá no Campeonato Brasileiro, ele é artilheiro. Ele tá em primeiro no Campeonato Brasileiro, com 9 gols também. Então, gente, não dá, né? Não dá para discutir, né? Se deve jogar Gabigol, se não deve jogar. Ele pode jogar em qualquer outro lugar. Para mim, ainda não tem vaga nesse time, tá? Não tem como entrar ele. Quem joga ali com o Dela Cruz, com a Arrascaeta, quem joga naquela parte de campo ali, para mim é o Gerson, tá? E ele tá atrás até do Luiz Araújo, na minha opinião, tá? Para entrar ali naquela ponta ali, tá? Porque o Flamengo tem que ter intensidade. E na marcação, desculpa, mas ele tá muito... A transição defensiva dele é fraquíssima. Então, assim, ele vai ter que mostrar muita coisa para poder jogar nesse time aí. E eu acredito que ele tem qualidade para isso, porém, vamos ver o que vai dar aí até o final do ano, tá? Próximo jogo. Pedro tem a oportunidade de seguir aumentando a distância na artilharia na próxima quarta-feira, dia 24, quando o Flamengo encara o Vitória às 20 horas, horário de Brasília. O jogo é válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e acontece no estádio Barradão, em Salvador, tá? Então é isso, gente. Mas antes de tudo, tô indo embora. Deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial. Acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. E que Deus ilumine o espaço de todos nós. E até mais!